Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, aqui no Século Diário. Lembrando para você acompanhar o Século Diário nas redes, no YouTube, nas plataformas de áudio, para ter novidades desse e de outros programas. Hoje a gente trouxe aqui como convidada a Renata Bonfim, que vai falar desse projeto aqui, né, a Cartilha da Paz, lançado pelo Instituto Ambiental Reluz. Ela é escritora, né, e também é ecologista e participa do movimento, né, de RPPNs, que a gente vai falar um pouco nessa edição para a gente entender um pouco melhor o que é esse tipo de unidade de conservação, né? Então, bem-vinda, Renata. Queria começar para você explicar para a gente o que são as RPPMs, qual a importância delas hoje, né, no Espírito Santo e no Brasil. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês e para falar desse tema que me encanta, que são as RPPNs, né? Bem, o que é a RPPN? Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma modalidade de unidade de conservação reconhecida pelo SNUC, né, que é pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse tipo de unidade de conservação já tem 30 anos. E ele é o único tipo, né, a única modalidade que parte do proprietário da terra criar a reserva. Você tem ali no âmbito público os parques estaduais, parques nacionais, municipais. Isso, Floresta as reservas Nacional, biológicas. Reserva biológica, vários status, né? Monumentos naturais. Isso. E a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela vem atender uma demanda que é uma demanda contemporânea de que a sociedade civil quer se engajar na proteção, né, da biodiversidade, dos biomas. Então, essa unidade de conservação, ela tem sido estratégica para a preservação do meio ambiente. E no Espírito Santo, nós temos, hoje são 58 RPPNs distribuídas em 23 municípios. Se pensarmos que nós temos 78 municípios, né, ainda é pouco. Então, uma forma que a gente está fazendo também de participar de programas, de dar visibilidade a isso. As RPPNs, elas são acessíveis para todas as pessoas que têm o desejo de preservar. Então, vamos supor, tem um sítio, e dentro desse sítio tem uma floresta, passa um rio, tem um monumento natural, algo que tenha interesse para a preservação. A pessoa ela vai conseguir transformar em RPPN, e essa transformação ela acontece, pode ser tanto a nível estadual quanto federal. No nosso caso, nós fizemos, quem certificou a nossa RPPN foi o IEMA, né, foi o governo do estado, mas pode ser feito também pelo ICMBio. Então, fica a critério de quem quer criar, né? E tem também os benefícios para quem cria. Não são muitos benefícios ainda, deveriam ser mais, e nós estamos lutando por isso, para que as pessoas tenham mais incentivos para deixar a floresta em pé. Mas tem certos incentivos fiscais, a pessoa não paga o ITR, ela tem a preferência para pegar algum tipo de financiamento, mas não é isso que leva uma pessoa a criar uma RPPN, é realmente o desejo de preservar. Uhum. E aí a gente está falando também de um movimento, né, que tem se organizado a partir dessa figura jurídica e tal. Tem uma confederação nacional, inclusive, dos RPPN, que você participa, né? Participo, eu sou mobilizadora aqui no Espírito Santo, da Confederação Nacional. Nós temos também um grupo de RPPNistas grande aqui no Espírito Santo, cada qual trabalhando muito aí no seu município para divulgar as RPPNs. E, bem, o que a gente faz, né? A gente busca, dentro dessa confederação, fortalecer o movimento nos estados, né? Aglutinar os RPPNistas para lutar por políticas públicas e divulgar o modelo RPPN. Se você pensar que hoje 80% do remanescente de Mata Atlântica está em terra de particulares,
Então, a gente vai ver que esse é um modelo estratégico. É 80% de De um bioma. 10% que Isso, sobrou de um bioma. que sobrou. Nós, aqui no Espírito Santo somos 100% E em Mata fragmentos, Atlântica. que ele ainda está fragmentado. Como você falava, não é só a floresta, né? O manguezal, é a Isso. restinga. Isso. Toda essa... A Mata Atlântica, ela Ecossistemas tem ecossistemas associados, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que a mata é só a mata, lá, a floresta. Mas o manguezal faz parte da Mata Atlântica. E né? há uma A relação restinga. entre eles, né? Total, Para a manutenção da sim, vida, tanto dos animais como dos sim. vegetais. Esses Total. ecossistemas se São dialogam, afins né? e dialogam. Isso. Então, o objetivo da confederação hoje é estar agrupando pessoas e estar fazendo juntando forças nessa militância. Né? Então, assim, a gente está junto aí já. Na realidade, eu já estou no movimento RPPenista desde 2016. Eu não era ainda RPPenista, eu estava no processo de criação da RPPN. Em 2017, nós criamos a RPPN, mas a nossa reserva particular, ela remonta a 2007. Foi quando nós adquirimos uma área e já com a intenção da preservação perpétua. Faziam, mas sem a sem figura noção. Jurídica, sem nem conhecer a sem figura. nem conhecer, né? Não chega a ser divulgar. uma pessoa jurídica, né? Porque existem duas tipologias. A RPPN, ela pode ser tanto jurídica quanto pessoa física. No meu caso, né, eu e o Luiz, né, a Renata e o Luiz, nós nos reunimos e juntos criamos a RPPN. O Estado homologou isso, né, ratificou, legitimou isso. Mas tem também empresas que fazem isso. Então, isso está ao alcance tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E as motivações são as mais diferentes. Nós temos, por exemplo, RPPNs que são legados. O filho, o neto, né, o avô que teve aquela mata, que numa época que ninguém preservava, praticamente ele preservou. Então, ele vai e ele cria essa RPPN e ele dá o nome do avô, deixa para os filhos. Então, eu sinto que o RPPenista, ele roda num paradigma que já é outro. Porque a gente não está muito assim pensando no que eu ganho com isso. Embora os ganhos sejam muito, né? Sim. Mas o ganho para nós não é só financeiro. A gente vê muito ganho em ter uma RPPN. Porque assim, você falou que, quer dizer, tem alguns benefícios, você falou que considera poucos ainda, mas assim, tem várias possibilidades de uso, né? Ou de uma manutenção mais assim, Sim. com mínimo de manejo, Sim. até processo de educação ambiental ou processos outros. O que você tem visto assim de interessante que vem sendo feito Olha, muita RPPNs? coisa. Cada RPPN ela tem um perfil diferente. Eu acho que é até interessante a gente dizer que dentro desse modelo, a RPPN, né, a criação e a gestão ficam ao encargo do proprietário. Por isso que ela é particular. Mas o seu uso é coletivo. Até porque eu estou sujeita à mesma lei ambiental que alguém que entra na mata, que é reserva, né, e extrai, por exemplo, uma árvore, Não, ela a partir do momento que ela se torna RPPN, ela é de preservação integral. Então, a gente vai perceber que cada RPPenista tendo essa autonomia de gestão, ele vai direcionar a sua RPPN para aquilo que ele tem em mente. Então, vamos supor, nós temos pessoas que têm um hotel, tem uma determinada empresa, e ela preserva a floresta. Então, o uso dela é Tem alguém, por exemplo, a nossa é só preservação. A gente faz educação ambiental e preservação ambiental. Então, nós não temos ainda, nós não somos abertos, e pesquisa científica, nós não somos abertos à visitação. Mas há outras que já são voltadas para a visitação. Né? Então, assim, dentro desse espectro das RPPNs, a gente vai encontrar perfis muito diferentes. Inclusive, pessoas que têm a floresta e são produtores. Sim. Mas aí já dentro de um modelo de agrofloresta. Não dentro da RPPN, mas associado. Agora, você pode ter o reflorestamento entra nesse processo da RPPN? Ele pode entrar? Entra. Inclusive, a gente tem um modelo que é o Sebastião Salgado, né? Ele pegou aquela área totalmente devastada e reflorestou, o Instituto Terra. E assim, mas
Além do terra, nós temos experiências fantásticas. Vou te dar um exemplo. Você sabia que a Raquel de Queiroz, a escritora, ela criou uma RPPN há mais de 20 anos lá no Ceará? Não sabia. Pois é. O nome da RPPN é RPPN Não Me Deixes. Uma história muito interessante de que o herdeiro daquela terra, né, um parente distante dela, não tão distante, ele vendeu tudo e foi para a cidade. Então, o avô foi lá, né, o patriarca comprou dessa pessoa para a terra ficar na família. E o cara perdeu, né, viu, não era o que ele esperava, perdeu os bens e voltou. Ele falou, toma aqui a sua terra, cuida dela. Então, não me deixes. Então, a gente tem, assim, cada RPPN tem uma historicidade, tem uma motivação de criação. Inclusive, nós contamos essa história num livro que nós lançamos agora no dia 31 de janeiro, no Dia Nacional das RPPNs, um evento que nós fizemos, o nosso instituto fez lá na Universidade Federal. Todo ano a gente comemora esse dia, que é um dia assim que é comemorado em todo o Brasil, gera uma sinergia, né? O dia 31 de janeiro. Nesse livro nós temos 60 relatos de RPPnistas distribuídos em todos os biomas do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Brasil, e eles falam ali das motivações para a criação da reserva. E assim, você acha que as RPPNs respondem a um interesse público necessariamente ou depende? E como é que você vê essa possibilidade, o que já acontece, o que pode acontecer em relação ao poder público? Olha, eu acredito que sim, primeiramente, que vamos pensar na desoneração do poder público. A gente compra a área, ou herda, né? Mas mesmo assim, esse ônus é da família, de quem cria. A pessoa, o poder público não precisa desapropriar, a gente sabe o impacto da desapropriação na vida das pessoas, na região, e não precisa também investir em toda uma né? Uma infraestrutura que é necessária, por mínima que seja a infraestrutura, a gente precisa estar cuidando das estradas, da acessibilidade, a vistoria na reserva, a fiscalização, né? Porque como nós conversamos, né? A floresta, ela tá ali, mas a gente tem que estar de olho nela. Não pode largar para lá não, porque tem os problemas que são seculares. Problema da caça, problema do tráfico de animal, problema do tráfico de plantas, o problema enfim, uma série de questões que envolvem esse universo. Entrou no universo RPPnista, entrou no universo da preservação, vai se deparar com essas situações. E assim, como é que está essa questão assim de proteção das áreas que a gente tem tido, né? Você está falando que a gente tem uma questão nos últimos anos muito forte, né? Do armamentismo, da destruição ambiental sendo incentivada, né? Pelo então governo federal. Isso se refletiu também para vocês, né? Que estão aqui, mas também com essa rede, né? Nacional, acho que, inclusive, nos biomas a questão é diferente, né? Na Amazônia é uma situação, no Cerrado é outra. Né? Isso. Eu tenho um amor pelos animais muito grande desde criança, né? A primeira engatinhada que eu dei foi para casa do cachorro. Cadê essa criança? Tá na casinha do cachorro. Então, assim, eu adoro animal, foi uma coisa que marcou a minha vida e marca. Então, o que eu fiz? Eu milito muito contra a caça. Eu pedi uma sessão pública na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente, para falar sobre isso, pedindo para a gente levantar essa bola, que isso precisa ser discutido. Inclusive, até porque a gente tem o crime organizado consorciado. A caça no Espírito Santo, ela é vinculada a criminosos do Rio de Janeiro, especialmente da Baixada Fluminense. Então, são animais que são pegos para serem vendidos em feiras, nas estradas, né? E não somente, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, por baixo. Não, a gente tem gente graúda que quer ter seu animal silvestre, mas é crime ambiental isso. Então, aí nós pedimos uma sessão, e antes de eu ir, eu falei assim, vou fazer um experimento. Aí criei um Google Forms e mandei para a galera, tanto aqui no Espírito Santo, quanto da CNRPPN, que é a rede do Brasil. Eu falei, gente, eu estou fazendo esse experimento, eu quero saber como é que é a caça, o problema de vocês com relação à caça nas RPPNs. 99% relatou que tem problemas com caçadores na floresta. Então, assim, quase unanimidade. Poucos disseram que não tem mais esse problema porque conseguiram fazer aí um
um combinado com os órgãos fiscalizadores e eles fazem rondas, né? Então, hoje, esse problema ele piorou muito na gestão passada, né, do governo federal, a olhos vistos. Inclusive, eu dizia que era o faroeste caboclo dentro da RPPN, né? Ela é dentro da floresta. A gente está lá na sede, na casa, está ouvindo pipocar. Liga para a polícia ambiental e aí começa todo aquele processo. Porque também, né? Você não tem muito o que fazer, né? Não tem como fazer um enfrentamento com pessoas que estão armadas. Isso. E abrindo justamente clubes de tiro, abrindo clubes de tiro e lojas de arma perto das reservas. Então, assim, não tem como a gente tampar o sol com a peneira e pensar que isso não vai ter impacto. Você tem a caça esportiva e o tráfico, né? E o tráfico, isso. Então, assim, sempre foi a minha bandeira. Esportiva, vou botar entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque isso é uma miséria, matar não deveria ser esporte para ninguém. Principalmente porque, se a gente for olhar hoje, nós estamos com um fenômeno chamado floresta vazia. Nós temos uma matinha lá, mas não tem mais bicho, cara. Porque não tem animal. Eu queria falar, assim, essa questão, duas coisas, né? Outra para colocar que tem aqui, né, num dos folders de vocês, falando dessa questão das estradas, né? Tem essa foto de um puma morto que, aqui no Espírito Santo. Uma onça parda. Essa foto do Léo Monjardim, o Merson, isso. Léo Merson. E o Léo cedeu pra gente. Porque é muito emblemático, porque chocante, não é? Um animal raro, de grande porte, mas assim, como eles, são muitos animais, né? E esse animal ele foi atropelado na reserva biológica de Soretama. De Soretama, que já é uma demanda antiga, né? De que ele tem, que entre a reserva da Vale e a de Soretama. Tem uma estrada, né? É o maior, inclusive, trecho contínuo de Mata Atlântica para o Espírito Santo, se não me engano. Inclusive você vê no mapa aquela mancha grande verde assim, projetada, ela se destaca. E é uma via de altíssima velocidade, né? Altíssima velocidade. Esse é um grande problema, né? Que fez nascer esse projeto Reluz na estrada. Nós temos, assim, uma turma muito boa trabalhando no Espírito Santo em prol do meio ambiente, ONGs comprometidas, né? E nós estamos lutando por mais apoio. Nós temos ainda pouco apoio. O dinheiro que chega é pouco. Quando chega, então, a maioria dos projetos a gente banca do próprio bolso, com ajuda, não é? De pessoas que se sensibilizam e ajudam. Mas, assim, não é fácil, não. Não é chorar a pitanga, mas é expor uma realidade, né? A gente precisa realmente atentar da importância das RPPNs e das instituições que estão se colocando como auxiliares do poder público. O poder público sozinho não dá conta. Eu ia falar também uma coisa que é importante, né? Para você pensar na preservação de um bioma, acho que isso é básico, né? Eu não sou nem um grande entendedor. Mas os corredores ecológicos. Não adianta você ter fragmentos de mata, né, isolados, que aí os animais não circulam, a própria vida não se reproduz, né? Então, assim, como é que se dá essa questão? Tem RPPMs que têm pensado isso em relação a esses corredores, inclusive com esses corredores, com esses né? Um corredor ecológico ele pode ser da RPPN com o público, né? Com o sistema de parques. Sim. Enfim, e conectando talvez RPPNs. Como tem sido nós temos uma rede que já funciona há muitos anos, uma rede forte, se chama Rede de Gestores do Corredor Central da Mata Atlântica, que pega os corredores tanto do Espírito Santo e de Minas Gerais e pedacinho do Rio. Então faz mapeia, né? E essa rede coloca em contato gestores que têm corredores em diálogo. Então, eu participo dessa rede já há muitos anos, da rede de gestores, e a gente tem visto, assim, a olhos vistos, que a luta está se intensificando, porque os corredores estão sendo interceptados, estão acabando com os corredores. Quais os motivos disso? Principalmente a questão imobiliária. O desmatamento para a criação de pequenos, de condomínios, no Espírito Santo não precisa ir muito longe, né? Olha o caso de Santa Teresa, emblemático, né? Olha o caso de vários casos ali em Domingos Martins. Marechal Floriano não fica de fora. Esse é um fenômeno recente. Depois da pandemia, né, durante a pandemia, nós tivemos um êxodo ao avesso. As pessoas quiseram sair da cidade para retornar para a área rural.
Então foi um boom realmente. Então aqueles herdeiros que tinham aquelas áreas maiores, existe uma lei, até 3 hectares não pode desmembrar, mas se faz aqueles contratinhos de gaveta, pega aquela área e faz pequenos lotezinhos, faz um contratinho de gaveta, bota na gavetinha e tchau, Mata Atlântica. E os órgãos costumam ser muito coniventes com grandes São empreendimentos, né? Que tem poder a conivência. político e econômico. Sim, isso. A gente denuncia para o Várias Ministério. esferas, Tem né? muita coisa já lá no Ministério Público rolando, né? Então, até onde a gente pode ir, a gente vai. E às vezes até um pouquinho mais além. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é ir um pouquinho mais além. A gente precisa que as pessoas se engajem, né? Porque é a água que chega aqui na cidade, nasce lá em cima. O braço sul do Rio Jucu passa dentro da nossa RPPN. Abastece a Grande Vitória, a região metropolitana. Então, a gente olha aquele riozinho ali, a gente vê a vulnerabilidade dele, né? Então, muitas vezes, por isso que a gente vai na escola falar para as crianças, né? A água vem de algum lugar. A água tem um valor. Não é esse valor, não. Esse valor aqui não paga a água. Isso é um valor de distribuição, de cuidado. A água, não tem valor que pague a água. É vida. Então, é esse entendimento, né, da natureza que a gente tenta, que a gente vê assim, a gente tenta mostrar e trazer a pessoa e falar o que você acha disso, né? E conversar e dialogar. A educação ambiental, ela passa por isso. É essa sedução, né? Chamar para o seu desejo e falar, vem cá, vamos olhar para isso com outros olhos. Recurso. Bicho, recurso, né? A gente vê que tem grandes corporações comprando as fontes de água. Para que isso? Para enriquecer, a água tem que ser um bem compartilhado e público. Para todos têm que ter acesso à vida. As pessoas têm que ter acesso também aos bens da floresta. Então, manter uma floresta viva, em pé, tem que ser remunerado. Por quê? Porque os serviços ambientais que ela presta são diversos. A manutenção do clima, né? Ela gera renda com turismo ecológico, ela é refúgio para os animais, que são a teia da vida. Às vezes pensa, deixa morrer essa onça, que diferença faz? Mas ela faz parte de uma cadeia. Além do valor intrínseco, né, que ela é um animal que tem direito à vida, ela está inserida numa cadeia. O equilíbrio ecológico. O equilíbrio Né? Você eliminar ecológico. um animal, Pois você é. afeta tudo. Isso. Mantém a fertilidade do solo, mantém a pureza do ar, resguarda as nascentes, mantém os rios. Olha, se eu for dizer que tantos os benefícios da floresta em pé, os polinizadores, nós estamos tendo agora uma mortandade de abelhas em vários biomas. E no Espírito Santo não é diferente. Nós sofremos isso. Nós passamos 2 anos montando um meliponário. E de repente, nativas, né? nativas, as melíponas, abelhas nativas brasileiras. E de repente a gente viu que o nosso meliponário, as abelhas estavam ficando muito fracas e morrendo. Então a gente percebeu, né? O entorno, as pessoas batendo veneno no entorno. Então não se tem, a pessoa, por exemplo, muitas vezes a ignorância, assim, falta do conhecimento da coisa. Ela joga aquele veneninho que é bem conhecido, fala assim, não, vai matar só o matinho. Não vai, cara. Vai cair ali né? Vai absorver no solo, vai cair aqui, né? Ó. Eles são biocidas, vai pro rio tudo que é e mata. Então é por aí. E aí, assim, é uma questão muito, muito grave, né? Pela importância da abelha. Você também tem o projeto, né? O projeto do meliponário, vou falar mais um pouquinho depois. Mas, enfim, ela poliniza, ela que ajuda a reproduzir, né? Essa diversidade cerca de 90% da comida que chega na nossa mesa depende da bichinha, né? Desses pequenos seres. E aí tem uma questão muito importante, a gente abordou até aqui em outro programa, você falou um pouco aí, né? Não diretamente, que são mudanças climáticas, né? Sim. Você pensa em redução de carbono, captura de carbono. Mas, assim, agora a gente tem um passo importante, né? Com a eleição do Lula, quer dizer, a superação daquele paradigma de destruição para uma campanha em que, pela primeira vez, isso foi colocado de uma maneira mais forte, né? Nas anteriores não foi, mesmo nas eleições do PT anteriores. A Marina Silva no Ministério, né? A criação de um órgão para cuidar disso. A gente ainda, pelo menos na minha percepção, parece que não avançamos tanto ainda, embora está sendo feito um diálogo, o Brasil está se colocando novamente
na discussão internacional, né? Deixando de Sim. ser o pária, né? Para Sim, voltar a ser um ator importante, até porque a Amazônia está aqui, é o coração, mas a Mata Atlântica, que é o bioma onde está a maior parte da população brasileira, sim. uma porcentagem imensa da população brasileira, em consideração populacional, já foi destruído, acho que 92%, né? Ou seja, um bioma super estratégico, super rico, tão biodiverso como a Amazônia, que está aí em fragmentos, né? Uhum. Então, quando fala captura de carbono, né, que me parece uma coisa, nossa, como é que é isso, né? Sim. A gente está falando, na verdade, do reflorestamento, da recuperação, né? Porque a árvore captura esse carbono que tem que reduzir a emissão. E o carbono é e tem que capturar. serviço Exato, de ambiental vários, de todos os serviços, né, do leque de Exatamente. serviços ambientais que a floresta presta. Mas você vê que aí essa questão das políticas para mudanças climáticas é uma oportunidade também. Sim, E precisa vejo. avançar. Como é que você está vendo isso? Sem comparação, né? Nós estamos vivendo um outro momento, o olhar é diferente. Vou te dizer, foi um momento de muita dificuldade, muita depressão o governo que passou para todos nós ambientalistas. Não só pela questão do afrouxamento das leis de proteção, mas também pela criminalização das ONGs, ou seja, foi muita opressão, né, pra gente. Agora a gente está realmente muito mais motivado, a gente está percebendo que fazer essa virada não é fácil. Nós fizemos uma live no dia 31 de janeiro, na comemoração do Dia Nacional das RPPNs, e quem participou foi o presidente do ICMBio, né? E ele conversou com a gente, com outros RPPnistas da CNRPPN, e ele falou que vai dar total atenção ao bioma, mas já entrou precisando reconstruir. Entendeu? Os órgãos fiscalizadores. Então, a gente está no momento de reconstrução e já estamos sentindo a diferença, né? Estamos fazendo uma parceria com a Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo para intensificar as rondas, né, nas reservas. Graças a Deus, o diálogo tem sido bastante produtivo, a gente tem sido atendido nas nossas demandas. Então, isso nos motiva também, né? Mas eu acho que esse novo momento e pensar as novas tecnologias também para proteção e para produção, né? Porque muitas pessoas veem a mata como um empecilho ao desenvolvimento. E não é. Isso é um erro graxo. Então, pensar em tecnologias que, associado a essa tecnologia, que é a tecnologia da floresta, essa tecnologia ancestral, né, a gente vai conseguir avançar enormemente, tanto economicamente, né, quanto no campo da preservação. Isso também é uma questão, né? Como fazer que elas sejam sustentáveis no âmbito econômico, né? Que talvez algumas já sejam, outras não, mas assim, um plano mais estruturado, digamos, para que, né? E essa organização que você falou, né, de uma confederação é muito importante para que não sejam apenas coisas isoladas que nos comuniquem, para você ter um plano de que entenda que esse tipo de unidade de conservação que faz parte do sistema maior, né, ele tem suas especificidades, mas tem suas regulamentações, suas obrigações e também suas políticas de fomento, imagino, né, de manutenção. Essa questão da gente querer salvar o mundo sozinho, querer fazer... Não cola. Porque, eu te citei o exemplo do meliponário, né? Não adianta eu preservar a minha florestinha aqui, né? A RPPN, e tudo ao redor ser desmatado. Porque os animais, eles necessitam do corredor. As árvores, elas necessitam... existe uma troca, a floresta, ela é viva. Os micro-organismos dialogam uns com os outros, com os elementos. Então, decretar a morte da floresta. Vai virar uma florestinha, as árvores sem essa vida. Hoje a biodiversidade vai embora. Inclusive, quem capta carbono e vende créditos por exemplo, no cultivo de eucalipto, que chama de floresta, mas não é uma floresta, não é um monocultivo com alto uso de agrotóxico para a produção industrial, com baixíssima biodiversidade, e isso pode ser um instrumento, inclusive, que consiga captar recursos nesse processo, né, de mudança climática, quando na verdade
extremamente nocivo para o meio ambiente, já, enfim, por A diversas gente não questões. demoniza o eucalipto, mas demoniza o que tem sido feito com ele, O eucalipto em né? si é uma É uma planta, inclusive com propriedades isso. medicinais. Isso, não, ela do jeito que está sendo, a monocultura, ela é uma ignorância tirar uma floresta para colocar uma floresta de eucalipto. É uma ignorância. Porque o que uma floresta, porque nós não temos ainda a visão do que é uma floresta, do que é uma árvore, né? Então, assim, a gente vê ainda que o utilitário ainda se sobrepõe ao econômico. Então, eu acredito que o eucalipto, ele tem o seu valor, mas ele precisa ser plantado, tem que ter um projeto sincero ali na plantação e priorizar as reservas, né? Priorizar as reservas, porque senão não vai ter água, não vai ter comida. E a floresta nativa, né? Porque E a floresta eucalipto nativa. é que ele é exógeno. Então E ela é exógena, isso aí. ele não tá nesse... Mas assim, só para dar uma organizada para quem se interessou, assim, quem talvez tenha esse interesse, o que precisa fazer para você criar uma RPPN. Seja você já tendo ou não tendo um terreno, ou para quem já está nesse processo, como também se sintonizar com essas outras, porque eu acho que é muito importante, né? Você criar a sua já dialogando com outras para entender, né, a experiência. Olha, no site do nosso Instituto Ambiental Reluz, nós criamos um instituto para gerenciar a reserva, para nos ajudar a gerenciar a RPPN Reluz. No site do Instituto, nós temos lá uma área dedicada com passo a passo para quem quer criar uma RPPN. Lá tem também os nossos contatos, nós nos colocamos à disposição para estar atendendo, tirando dúvidas. Podem mandar um e-mail, podem ligar para a gente. Mas tem também o órgão público, né? O IEMA. O IEMA tem um setor específico, tem uma câmara de RPPN. Então, essa câmara de RPPN, ela está, assim, apta, e é a pessoa mais indicada, né? A pessoa jurídica, governamental mais indicada para o passo a passo. Mas, a grosso modo, o que a pessoa precisa? Ela precisa da titularidade do terreno, primeiro, né? Então, o terreno é meu, da minha família, a gente vai reunir, vai criar. Primeiro passo. Depois, ela vai colocar essa intenção lá no IEMA. Ela vai fazer um documento, né? Você pode, no site do IEMA tem um modelinho e ela vai pedir a averbação. E ali tem uma série de documentos que ela vai precisar anexar. Por exemplo, vai ser necessário um georreferenciamento da área para delimitar dentro desse shape completo, inteiro, né, da área total, qual área vai ser RPPN. É importante, não necessariamente todo o território, a área precisa ser RPPN. Isso, não precisa. Parte da propriedade que... Isso, a parte que tem a floresta, a parte que tem a nascente, que tem o rio. Então, por exemplo, no projeto Reflorestar, quem tem RPPN recebe o dobro do valor, né? A gente até acha que o valor pode melhorar um pouquinho, né? Para ajudar. É um projeto do governo estadual. Um projeto estadual. Mas é mais um incentivo para dar esse exemplo. Então, a pessoa vai reunir alguns documentos, por exemplo, uma certidão, algumas certidões, enfim. Tem ali listado esses documentos e ela dá entrada e, a partir daí, corre dentro do IEMA esse processo, né? Ele é avaliado e... Depois de um tempo, a gente tem aí a averbação. Como é que acontece isso? A pessoa averba na escritura do terreno a RPPN, essa parte que ele reservou para ser RPPN. E aí eu queria, só para lembrar o site, né, que você recomendou, é ambientalreluz.com.br. Isso. Né, que é do Instituto Ambiental Reluz. Eu queria que você entrar um pouco para falar da sua experiência, assim. Você falou muito, em geral, de como é que foi essa experiência de vocês, né, de começar, o que vocês têm desenvolvido lá, como é que tem sido isso? O Reluz nasceu, né, de um desejo meu e do Luiz de termos um espaço de preservação. A gente queria preservar porque a gente curte a natureza, os animais, e assim, a constatação da destruição nos levou a dar esse passo. A gente adquiriu essa área e criamos em 2007 a Reserva Natural Reluz. Depois a gente ficou sabendo da RPPN, demos a entrada no IEMA. Depois de um ano, nós tivemos aí averbada a nossa RPPN.
Aí, como eu disse, né, cada RPPN tem aí o seu perfil de acordo com o seu proprietário. Eu sou professora, sou educadora ambiental, trabalhei muitos anos como educadora ambiental no Mosteiro Zen Budista, que é um polo de educação ambiental. E, enfim, nós começamos a trabalhar com educação ambiental nas escolas. Primeiramente, eu recebi os convites, Renata, vem falar dessa experiência aqui na escola pra gente, para os alunos. E isso foi, com os anos, foi crescendo, né? E a gente percebeu o seguinte, sendo pessoa física, muito agrotóxico, a gente transformou a nossa reserva, ela é uma reserva dentro dos princípios do vegetarianismo, né? Da teoria decolonial, né? Então, a gente tem essa linha de pensamento, de respeito pela vida. E a gente também começou a amplificar os projetos. Nosso primeiro projeto foi um viveiro de muda. Aquela coisa assim de jogar semente no lixo, dá aquela dó. Você sabe que dá uma dó no coração, a gente que sabe o que é uma semente. Então a gente começou a guardar sementes. Você pega um mamão, abacate, um mamão, né? De pois é, a gente falou pro Ruca quantas mudas, né, de mamoeiro. Enfim, aí a gente começou a pegar essas mudas e essas sementes transformar em muda. E os amigos começaram a saber, começaram a guardar os caroços de abacate, os caroços sei lá o que da fruta. E foram além. Pegavam um potinho de plástico, de alguma coisa, botavam uma terrinha, botava ali a semente, germinava e entregava. A coisa foi muito natural, criou-se aí nosso primeiro projeto, foi o berçário de mudas. Hoje nós temos já árvores produzindo, que são filhos desse berçário, 16 anos, né? Depois disso veio o meliponário, né? Nós temos um meliponário lá. Nós temos o Reluz na Estrada. O Reluz na Estrada nasce da constatação do alto índice de animais atropelados na BR-262, que a gente pega a 262 para subir e descer. Aí fomos na Polícia Rodoviária Federal para saber, né? Falar assim, vocês têm aí algum projeto? Porque a gente quer entrar nesse projeto e parceriar, para ajudar, para ver se melhora alguma coisa. E eles não tinham. E aí a gente propôs um projeto junto com eles. Então, a Polícia Rodoviária Federal, eles têm uma abordagem educativa que eles mostram filmes para as pessoas, que são filmes produzidos para esse momento educativo, que mostra, né, o problema da velocidade, coisa e tal, mas nada voltado para os animais. Então, a gente foi para falar que a estrada não é só para as pessoas. Não são só as pessoas que transitam pelas estradas. Até porque as estradas, as rodovias capixabas, cortam reservas biológicas, reservam RPPNs, cortam grandes áreas verdes, áreas rurais. Então, nós temos ali muitos animais atravessando por N motivos. Acasalamento, busca de alimento, animais que faz parte, né, que ocupam grandes territórios, precisam atravessar. Você vê ali mesmo na Rodovia do Sol, Paulo César Vinha, né, cortada. Nossa, cortada, isso. Aí tem a sinalização, mas assim, ainda é pouco. Isso, ainda é pouco. Não, o pessoal anda chutado. A velocidade é o primeiro... o primeiro nem tempo de reação. A primeira causa. E ainda causa riscos também para quem está dirigindo, né? Muita gente... Essa semana, eu vi no jornal um cavalo, eu acho que foi até ontem ou anteontem, um choque entre um carro e um cavalo, o motorista morreu. O cavalo e o motorista. Eu fiz uma vez uma viagem de bicicleta, de Vitória até Marataízes. E me chamou muita atenção, isso foi uma das coisas que mais me chocou. Pelo caminho eu vi muitos animais mortos, de diversas espécies, porque a bicicleta ali você está tendo um olhar mais, né, passando ali pelo acostamento, você via em vários momentos eu vi animais. E eu paro, né? E aí depois eu parei, até quando eu estou de carro eu comecei a observar, eu ainda observo muito, assim, eu sempre fico a gente para, porque às vezes você vê um animal, ele tá lá jogado, mas ele tá vivo. Então a gente para, se estiver vivo a gente resgata, leva pro veterinário e tenta salvar. Mas na maioria das vezes, infelizmente, está morto mesmo, né? Por causa do impacto. Então, nasceu aí esse projeto em parceria, a gente vai para as rodovias, a gente também está participando de feiras com esse projeto Reluz na Estrada, porque nas feiras as pessoas sobem da cidade, né? Por exemplo, agora vai ter uma feira dia 12 em Venda Nova, em Vargem Alta, né? E uma feira literária, a gente vai participar, nós vamos levar esse projeto. Então, as pessoas falam, cara, você não pode beber e pegar a estrada, né? Você tem que regular a tua velocidade. Então, chama a atenção para esse caso. É uma tragédia silenciosa, né? Então, aí a gente está fortalecendo com novos parceiros esse projeto
Então, esses são os projetos da Reluz. O Reluz na estrada, o Reluz na escola, a pesquisa científica, né? Que a gente também é aberto para pesquisadores. E agora a cartilha, né? Esse novo momento do Instituto. Nós vamos falar, já de deu parcerias. gancho. Eu ia entrar aí que eu ia falar que Pois você como escritora, poetisa, tem vários livros publicados aqui. E o Instituto também, né? Você estava me falando, tem outras pessoas que participam, que são grandes nomes, né? Emblemáticos da nossa literatura. E essa cartilha aqui, ó, Cartilha pela Paz, na próxima segunda-feira, né? Isso, dia dia 7 de agosto. Vai ser lançado na Biblioteca Municipal. Adelfo Poli Monjardim. Tá pertinho do Palácio ali em cima, Anchieta, ali, do ladinho do palácio ali. Isso. A partir das 18 horas. Esse é a nossa primeira publicação para o público infantil. A gente está trabalhando alinhado com a Agenda 2030. Então, essa agenda trabalha com a ODS 16, né, que trabalha a questão da paz. Não é preciso falar, né, que a gente precisa realmente pacificar a vida como um todo, nas nossas relações, a relação com os animais, com a natureza, com a gente mesmo. Então, essa cartilha é voltada para o mundo infantil, mas é como se ela fosse uma janela, né, porque ela trata assim, ela abre introduz várias possibilidades de discussão com as crianças. A questão da importância da Mata Atlântica, a diversidade dos animais e da flora, fauna e flora, a questão da caça, né? Nós temos aí uma capivara assustadíssima com a possibilidade da presença do caçador na floresta, né? Essa cartilha foi escrita por mim, professor Francisco Aurélio Ribeiro, né, que é pesquisador, um grande pesquisador acadêmico também da Academia Espírito Santense, um grande pesquisador da literatura produzida no Espírito Santo, e a professora Esther Abreu Vieira de Oliveira, que é uma escritora, assim, professora emérita da UFES, e hoje é presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Então, nós são 3 histórias, né, em prosa e verso, e a gente traz aí essas janelas para professores, para os pais, os avós lerem, né? A ilustração foi feita por Wellington Chagas. Então, assim, tá muito bonitinha, tá lúdica. E a gente não gosta dessa coisa de exortação. A gente acha que a literatura, ela educa. Então, a gente faz realmente literatura. O nome cartilha é porque tem essa acepção de aprendizado. O cuidado precisa ser aprendido, né? Então, aprender a cuidar da terra, cuidar a partir do território da gente. Então, essa também é uma singularidade da educação ambiental que o Instituto Ambiental Reluz faz. A gente trabalha a partir do território. Teve agora uma pesquisa, Vitor, nacional, mostrou que 36% dos jovens não sabem responder ao certo em que bioma vivem. 36%. É um número muito grande. Então, se a gente parar para analisar, que a pessoa não tem muita noção em qual bioma ela vive, ela não sabe muito bem as características do espaço que ela está transitando. E também da sua historicidade, porque não tem como a gente falar de educação ambiental sem falar de historicidade. O território tem uma história, então se a gente faz parte desse território, a gente também está inserido nessa historicidade. Dentro de uma classe, dentro de uma etnia, tem uma história, né? Então, a gente trabalha muito a questão da Mata Atlântica, a história social da Mata Atlântica, né? Nós temos aqui o sangue, a formação do povo espírito-santense, ela é plural. Mas a gente não pode, por exemplo, louvar apenas por exemplo, a colonização trouxe vários benefícios. Teve os malefícios, né? Teve a questão que veio realmente para fundar a cidade, então teve que tirar a Mata Atlântica, foi todo um processo histórico. Mas nós não podemos esquecer que quando o colonizador chega aqui, ele chega sem mulher, né? Então as primeiras mães daqui foram as índias. E não foi assim, a gente sabe que o processo foi violento, foi na marra, né? Os negros, os africanos trazidos escravizados, fizeram essa terra, esse chão. A gente por causa dos indígenas, dos negros escravizados, né? A contribuição também que veio
Os europeus trouxeram a sua contribuição. Então, nós somos essa panela, né, que fervilha, mas eu sinto que muitas vezes a contribuição indígena e africana, ela é colocada em segundo plano. Não foi fácil, né, para muitos migrantes europeus Sim, chegarem aqui, se chegarem adaptarem aqui, se recebendo adaptarem. pouquíssimo apoio. Agora também não dá para dizer que é uma condição totalmente diferenciada de indígenas que eram perseguidos, de Isso. pessoas que foram trazidas de outros continentes Isso. para trabalhar de forma escrava. Conhecer a nossa história, abraçar Isso essa repercute história. no que a gente falou até no programa recente, que é o racismo ambiental. O racismo né? ambiental. As políticas se dão institucional, né? Se dão de Isso. forma diferente de acordo com quem é, né? Enfim, aí a gente não está falando nem de... quer dizer, um é privilegiado em relação ao outro, mas às vezes o privilegiado nem é tão Isso. privilegiado. Não é tão privilegiado. Em alguns É casos, sim, verdade. quando a gente está falando das grandes empresas e tal, mas às vezes o pequeno agricultor ali ele não é um privilegiado, na verdade ele tem acesso a alguma coisa. Se ele é Sim. branco, se ele é de uma região ali, ele tem acesso a mais Isso. coisas do que os de outras regiões, né? Se a gente olhar, o Espírito Santo para quem conhece, né? O que é a realidade do Sapé do Norte, lá do Norte, o que é a realidade da região serrana, enfim, são estruturas desiguais, a luta dos né? quilombolas, Os indígenas, inclusive para exato. preservação, né, com a invasão da monocultura que nós falamos aqui, né? A gente conhece essa luta, é muita luta. Então, a gente viver num território sem conhecer essa historicidade, eu acho que a dimensão política, ela é a base da educação ambiental. E a luta também, assim, quando a gente está falando também de recuperação, manutenção e recuperação da Mata Atlântica, a gente tem que pensar, no meu entender, em todas as esferas. A gente está falando da demarcação de terras indígenas, reconhecimento e titulação de terras quilombolas, que não tem acontecido no Espírito Santo, ou um passo muito lento no Brasil, enfim. Sim. E tudo isso, né, possibilidade, inclusive, que você falou, a gente falou dos corredores, né, de fortalecer o bioma de várias maneiras, né, com várias estratégias. Inclusive, eu converso com o Luiz muito sobre isso. Eu falo, Luiz, olha, a RPPN, cara, tem dedicado minha vida a isso. É incrível, é fantástico, é um modelo fantástico para esse momento que a gente está vivendo, em que a gente precisa preservar o restinhozinho que sobrou da Mata Atlântica, e 80% está em terra de particular, então a gente tem que investir nisso. Mas se a gente parar para pensar que antes da colonização, a Mata Atlântica tem uma história, né, de mais de 10 mil anos de ocupação, e ela estava praticamente 100%, em 523 anos, o que a gente tem? 12%? Igual eu falo com os estudantes, né? Deu ruim. Alguma coisa deu errado. O que pode ser isso? O que deu errado? O uso. O uso, a exploração desse território. Então, se não mudar radicalmente isso, não vai sobrar nada. Porque o básico inclusive, assim, aí a gente está falando de compras legais, tarará, e estamos falando também de grilagens imensas. Em que o princípio você chega ali, você devasta tudo para demarcar a sua terra. Porque enquanto for floresta, tal, e aí você bota uns gado ali, e, né, esse é o processo. Pertinho de mim, pertinho da nossa reserva, pertinho mesmo. Vamos limpar. Vamos limpar essa área aqui que ninguém quer comprar área com mata, área suja. A gente ouve, porque a gente tá nesse território, a gente não é turista nesse território, a gente vive esse território, né? Outra coisa, loteamento, né? Vamos supor, se eu tivesse loteado o meu, bicho seria mais de 1 milhão. Porque pessoas próximas fizeram isso. Inclusive o corredor de floresta, que do qual faz parte a nossa reserva, ele foi interceptado. Hoje, os animais não podem mais passar porque tem uma casa no meio. Entendeu? Então, assim, a gente se revolta, é uma revolta. Mas eu falo, não pode ser uma revolta de raiva e de ódio, tem que ser uma revolta qualificada. Isso é até um aprendizado, sabe, Vitor? Porque eu já briguei muito, já fui pra porta de vizinho brigar, entendeu? Por causa de desmatamento, mas não gera efeito. Então, existem caminhos. A nossa luta, ela tem que ser cada vez mais qualificada, a nossa indignação qualificada, entendeu? Levar para os órgãos os instrumentos, utilizar os instrumentos jurídicos, legais. Então, hoje a nossa militância, ela tá uma militância assim, cada vez buscando ser uma militância inteligente para ser efetiva. Né? A gente não quer briga, não quer confusão, não quer confusão. Se precisar,
a gente entra, mas a gente vai sempre pelo caminho legal. Uhum. E o que você queria deixar aí de mensagem final, já terminando? A mensagem final é uma mensagem de esperança, né? E eu queria dizer, principalmente para os jovens, né, que nos escutam, assim, a importância dos coletivos jovens. A gente precisa que as pessoas de todas as idades, né, se engajem nessa causa e busquem pesquisar, busquem conhecer. E o convite, venham aí prestigiar lá no dia 7, lá na Biblioteca Pública Estadual, o lançamento da nossa cartilha. Municipal, desculpe. Municipal, fica do ladinho do Sônia Cabral, ali na Cidade Alta. Prédio lindo, prédio maravilhoso. Aquela área ali é muito bonita, do lado da Academia Espírito Santense de Letras, que eu tenho a alegria de fazer parte. Fui a última integrante a entrar, agora quem vai entrar o amigo Fábio Davlon, foi eleito agora. Primeira mulher a suceder outra mulher, né? Eu sucedi a Jane Billet, né? Uma grande repórter. Primeira mulher a apresentar um telejornal no Espírito Santo. Então eu tenho muito, muito orgulho dessa família e eu acredito que a literatura ela é muito potente na educação ambiental, porque ela é polifônica, ela é polissêmica, ela tem muitas vozes, né? Onde é que um macaco pode falar? Que você vê um macaco prego, né? Porque nós temos lá uma família gigante de macaco prego, muito vulnerável com todo esse desmatamento. Então, o macaco aí tem fala. E levar filho, sobrinho. Levar as crianças, neto, isso levar aí. as crianças, que tá muito bonito, né? A cartilha ilustrada, como você falou, 3 grandes nomes, né, da nossa literatura, Esther Abreu, Francisco Aurélio. Não, eu sou a menorzinha, né? Eles têm uma Eu sou trajetória. pequenininha. Grande lá é o Francisco e a Esther. Então é muito, muito interessante, estou até curioso, né? E estarei lá também, então fica o convite para todo mundo. Muito obrigada. E obrigado, Renato, por trazer, né? Lembrando que o Século Diário também acompanha, né, essa luta, né? Com outras reportagens, Sim. a Fernanda Cosemenco Sim. acompanha, né? Então é interessante também a gente trazer aqui para esse debate. Parabéns cara a ao cara, Século Diário pela coragem de falar, de enfrentar, né, as grandes corporações, o poder instituído, para trazer as pautas para discussão. Então, eu acho isso muito importante e estamos juntos. Beleza, tendo novidades, procura a gente. Esse foi Renata Bonfim. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveiro, apoio técnico do Cauã Elmer aqui nos bastidores, no estúdio 42B. Posso fazer um agradecimento? Pode. Eu quero agradecer ao Luiz Bittencourt, meu marido. Está Ele aqui não no gosta de estúdio. aparecer, tá? Então, por isso que eu apareço Low muito. profile. Ele não gosta. Mas ele Tá nos tá aqui, bastidores. é esse grande companheiro. Sem ele, gente, ó, não ia ter nada disso, não. É a minha cara metade. Inclusive, já tem alguns poemas ali dedicados a ele. Tem Você já sim, recitou, já com viu? certeza. Que massa. Então tá, a gente volta, né, em breve aí com novos temas importantes. O Século vai ao ar quarta-feira, sempre às 18h30. E lembrando para seguir nos canais, no YouTube, nas plataformas de áudio, e também as notícias diárias, análises, outras informações sobre o Espírito Santo, séculodiario.com.br, todo dia tem atualização lá. É isso e até logo. Valeu! Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.